Salve Maria! Vamos iniciar hoje o nosso terceiro dia da consagração. Vamos pegar o livro lá na página 29 e vamos iniciar começando lá com o Santo Evangelho, Mateus 16, do versículo 24 ao 27. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem o prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, nem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a meditação hoje será em relação à tríplice concupiscência, né? Lá no livro vai nos dizer, né, com frases do Catecismo da Igreja Católica, numeração 1264. Deixada para nossos combates a concupiscência, que significa a má inclinação, não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mas ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O ser humano foi criado por Deus num equilíbrio perfeito, donde nos vem então a revolta existente entre a carne e o espírito. Vem-nos do pecado original. Então, de onde vem? Vem do pecado original, lá quando Adão e Eva implantaram o pecado no mundo, que mesmo apagado nas águas do batismo, deixa-nos a inclinação ao mal, ou seja, a concupiscência. Temos a clareza de que o espírito do mundo é contrário ao espírito de Jesus Cristo. Portanto, observemos que o espírito do mundo é um repugnante concupiscência da carne, que se traduz nos gozos sensuais, exacerbados também uma avarenta concupiscência dos olhos, que corresponde ao desejo desmedido dos bens desta terra. E por fim, é uma soberba devida, quando há uma idolatria nas honras imerecidas. Já o Espírito de Jesus Cristo é de total desapego, opondo-se ao mundo, com suas opressões, enganos e roubos para satisfazer as ambições desregradas. O espírito do mundo é aquele que nos leva às coisas do mundo e nos afastam de Deus. O Espírito de Jesus Cristo é aquele que nos leva para o lado de Jesus Cristo, nos leva para as coisas de Deus. Jesus Cristo convida-nos a segui-lo, trilhando o caminho do humilde aniquilamento da própria vontade. Através da consagração de Maria, nós vamos seguir Jesus, mas através da intercessão da mãe. Um filho atende às orações de sua mãe. Pedi a sua mãe e ela vos atenderá. Através do intermédio de Maria, nós vamos
chegar mais perto de Jesus. E é isso que Jesus nos pede, para que trilhemos o caminho. Nesta senda, o orgulho e a soberba, responsáveis pela falta de amor, de espírito, de resignação e pelas injustiças, devem dar lugar à renúncia, à servidão e à total entrega ao Senhor pelas mãos virginais de Maria. O que significa renúncia? É eu renunciar àquilo que me faz pecar, eu renunciar às coisas do mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, Alexandra, decidi renunciar o uso das roupas imodestas e começar a me vestir modestamente. Isso é o que eu sinto no meu coração. Assim como a gente também tem que renunciar a outras coisas da nossa vida. Eu não vou citar pecados aqui, porque cada um sabe aquilo que precisa renunciar, né? A modéstia é uma coisa mais superficial para se falar em relação a pecados e a viver sobre as coisas do mundo. Mas há outras coisas, outros pecados que a gente não pode estar expondo e nem falar. Mas cada um sabe o seu pecado e aquilo que deseja renunciar. Eu estou dando como exemplo uma renúncia que eu fiz em relação à modéstia, a vestir roupas mais comportadas, a não vestir aquelas roupas que mostram as partes do corpo, roupas coladas, roupas que não me fazem me sentir ou estar próximo de Maria, né? Então, para ter essa total entrega ao Senhor, nós devemos renunciar ao pecado, renunciar às coisas que nos fazem pecar, né? E através das mãos de Maria, vamos aprender a renunciar. Esses 30 dias que estamos em oração, vamos aprender a renunciar cada dia. Quando amamos demasiadamente a nós próprios e ao mundo, privamos Deus do amor que lhe é devido. Quando a gente começa a amar demais nós mesmos, começamos a idolatrar pessoas aqui na terra, nós começamos a nos afastar de Deus, começamos a não estar mais próximo dele. Começamos a idolatrar as coisas do mundo, começamos a viver as coisas do mundo. Por exemplo, filmes, novelas, TV, tudo que envolve a TV. Nos apegamos, nos ficcionamos, nos fechamos naquilo e ficamos ali ligados no celular, nas redes sociais, nesses noticiários e nos afastamos de Deus. Sem perceber, automaticamente nós nos desligamos de Deus e paramos de seguir Ele. Conforme muitos conteúdos que assistimos, livros que lemos, fazem a nossa fé enfraquecer. Coisas que fazemos no mundo faz a nossa fé enfraquecer. Por isso, Deus nos convida, através da consagração, a buscarmos e a estarmos conectados com Maria, para assim estar mais próximo de Deus e com ela aprender a trilhar os caminhos da santidade. Isso é de fácil percepção. Basta refletirmos sobre as prioridades que estabelecemos. Colocamos o coração e a esperança nas coisas do mundo, idolatrando-os? A gente tem que perguntar isso para nós. Nós temos colocado as coisas do mundo, idolatrando, por exemplo, cantores, idolatrando pessoas aqui na terra, idolatrando a si mesmo, idolatrando ao dinheiro, idolatrando as coisas do mundo, né? Aceitamos a humilhação em espírito de religião? Devemos nos questionar sobre isso. Se aceitamos a humilhação em espírito de religião. Ambicionamos os bens da terra? Vendemos a nossa consciência, não seguindo as inspirações do Senhor, mas sim os ideais mundanos? Pisamos no nosso próximo para obter o que desejamos? Tem muita
As pessoas que pisam no próximo para alcançar os seus objetivos, enganam, omitem, escondem a verdade, usam do próximo de má fé para conquistar as coisas, conseguir dinheiro. Temos feito isso? Temos buscado isso? Né? Devemos nos questionar e fazer um exame de consciência em relação a isso. Somos apegados às coisas pequenas, aos interesses e coisas de propriedade, às honras, ou temos tudo isso como frívolos e vimos aos olhos de Deus? Temos nos apegados às coisas mundanas? Temos deixado, por exemplo, um dia sequer sem mexer no celular? Nós somos apegados ao celular, a um jogo, a alguma coisa. O que temos nos apegados aqui no mundo que não nos levam a Deus? Então essas perguntas são feitas para a gente poder refletir e ver aquilo e fazer um exame de consciência para ver aquilo que estamos pecando. É muito difícil libertarmos-nos disso tudo, a não ser que decidamos nos revestir da liberdade dos escravos da Virgem Maria. É fato, aqui disse tudo. Nós devemos revestir da liberdade e decidamos, decidir. Decidir é uma palavra que precisamos aderir para se tornar escravos de Maria. Decidir querer estar com ela, decidir querer estar próximo e sair da zona de conforto. A partir do momento que a gente sai da zona de conforto, a gente começa a trilhar os caminhos de Deus. A gente começa a sair da comodidade, do pecado, daquilo que estamos acostumados a viver. E começamos a trilhar o caminho de Deus. Então nós precisamos decidir e depois renunciar. E persistir as orações. E assim tomar caminho rumo à santidade. Através das mãos de Maria. A ela devemos consagrar inteiramente todo o nosso corpo, os nossos sentidos e até os nossos bens de ordem espiritual e material. Tudo o que você fazer, você vai consagrar a ela. Nossa Senhora, consagro hoje meu dia, Nossa Senhora, consagro o meu trabalho, Nossa Senhora, consagro as minhas atividades de lazer, consagro tudo em minha vida. Então, você deverá ter esse compromisso de recorrer a ela e pedir a consagração dela em tudo que você fizer. Colocando-nos sob os seus cuidados, viveremos na total confiança para com Deus, resistindo sempre às tentações que nos são propostas pelo mundo. Com Maria e seguindo os caminhos de Deus, seguindo os caminhos de Jesus, vai ser muito mais fácil a gente resistir a um pecado. Por exemplo, quando você for pecar com a língua falando mal dos outros, você vai lembrar de Maria. E aí você vai automaticamente se silenciar. Você vai começar a se policiar e a ter discernimento quando você começar a falar mal de outra pessoa. E você vai ver que aquilo é errado. E a sua consciência vai te cobrar depois que você pecou perante a vida do próximo, porque você estava falando mal da vida do próximo para outra pessoa. Então você automaticamente vai começar a ter consciência disso e dizer para si mesmo que você precisa se policiar e ter discernimento nisso. Então, e para perseverar com a fortaleza necessária, harmonizar o espírito e a carne, reparar as faltas e empenharmos-nos na conversão de todos os pecadores. Nós é necessário fazer mortificações, violência a nós mesmos. Só assim teremos a tão almejada sabedoria, renunciando ao mundo e a tudo o que nele seduz, a nós mesmos e às nossas vontades vãs. Mortificações, devemos praticar as mortificações, devemos fazer o jejum, devemos tirar aquilo que nos
nos dá prazer. Tirar aquilo que nos dá prazer com um sentido de mortificação. Por exemplo, eu não vivo sem café. Eu vou tirar o café porque eu tomo demais o café, então eu vou tirar. Jejum, praticar o jejum de sexta-feira, tirar a carne na sexta-feira. Fazer jejum de atos, palavras, gestos, atitudes, celulares, aplicativos, jogos, coisas que te dão prazer também é necessário tirar. E praticar a mortificação. Tirar tudo aquilo que é vontade vã, que é vontade do mundo. Para isso, é indispensável cultivarmos uma contínua mortificação universal, corajosa e discreta, através de várias práticas tais como desapego aos bens, não havendo conformidade entre as nossas atitudes e a dos mundanos, desapego total aos bens. Não se apegar às coisas, por exemplo, assim, eu comprei um carro novo, eu tenho total apego a esse carro. Se acontecer alguma coisa com esse carro, Deus me livre. Não temos que eu entrego esse carro às mãos de Maria e ela quem vai cuidar deste meu carro. Esse meu carro serve para eu viver neste mundo e não para viver no mundo de Deus. Independente do que acontecer com ele, que Deus preserve a minha vida e a minha conversão. E não se apegar ao carro, colocar o carro em primeiro lugar em todas as situações. Abandono da malícia, que para dissimularmos a verdade, assumimos o pensar, o falar e o agir dos mundanos, que se opõem terminantemente a Deus e sua lei. Automaticamente, desde criança, nós aprendemos a ter malícia. Infelizmente, nós não conseguimos crescer sem malícia. Não conseguimos viver no mundo sem a malícia, porque a malícia foi implantada dentro da gente há muito tempo, desde que éramos criança, quando praticávamos quando íamos à escola, quando assistimos TV ou vemos as redes sociais, automaticamente a malícia entra dentro da gente. Mas nós devemos nos policiar e começar a praticar mortificações que nos levam à santidade também na parte da malícia. Começar a pensar e começar a discernir aquilo que é malicioso e começar a tirar da sua vida. Começar a tentar não ter malícia nas coisas. E aos poucos, através de Maria, você vai conseguindo retirar a malícia da sua vida. Não é fácil, ninguém está falando que todo mundo consegue. Não, é uma coisa difícil que só Maria vai conseguir te auxiliar e te ajudar, e você precisa pôr consciência em você que você precisa retirar essas malícias da sua vida e se policiar no pensar, no agir, no falar, em tudo na sua vida. Pensar em Maria antes, em Jesus, para conseguir assim o caminho da santidade através das mãos de Maria. Fuga de companhias, aquelas que nos trazem conversas inúteis, fazendo-nos perder tempo. Isso é muito sério. Às vezes a gente convive com pessoas que são más pessoas para nós ou para o mundo. Vivem focadas nas coisas do mundo. Nós devemos nos apegar a ideias de pessoas que estão ali querendo caminhar o caminho de Deus, querendo estar próximo de Deus com nós. Por exemplo, você começa a dar argumento para uma pessoa que é fofoqueira, que começa a falar mal da vida do outro. Preste atenção, se ela fala mal da vida do outro para você, provavelmente ela deve falar mal da tua vida para o outro. Então comece a afastar pessoas que você veja
que são pessoas que agem de má fé ou que não ligam para a conversão, não ligam para estar próximo de Deus, né? E se preocupam muito em falar da vida dos outros e não se preocupam com a sua própria vida, né? E tem aquelas pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos que te levam para baixo. Cuide com conselhos de pessoas ímpias. Procurai ser justos e buscai as pessoas justas de coração. Procurai conselhos de pessoas que entendam de fato o que você está vivendo. Cuidado com pessoas que vão te levar ainda mais para o fim do poço. Então, prestai atenção e evitai pessoas que são más. Não esqueçamos neste assunto de refletir sobre a mensagem trazida pelo anjo. Aos pastorinhos em Fátima, oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Oferecei constantemente orações e sacrifícios. Não é porque você ofereceu oração e sacrifício no domingo que vai passar a semana inteira sem oferecer nada. Todos os dias, oração constante. Esta preparação de 30 dias é para você começar a ver os seus pecados, começar a ver quem você tem sido e se transformar e estar mais próximo de Maria e começar a oferecer mais sacrifício, mais orações para Maria, para assim poder estar mais próximo de Deus. Oração e sacrifício constante, hoje, amanhã, depois de amanhã, até os restos de suas vidas. De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação. Reparação. Pedir como ato de reparação. Reparação dos seus pecados, reparação da sua vida, reparação da sua fé. Quando falamos em oferecer sacrifício a Deus, devemos sempre observar as circunstâncias e aproveitar as ocasiões. Em primeiro lugar, temos que oferecer sacrifícios advindos do cumprimento do próprio dever de Estado, mãe, pai de família, filho, estudante, advogado, religioso, sacerdote. Dentro dessa perspectiva, temos que renunciar àquilo que nos pode levar ao pecado, satisfazendo os nossos apetites desordenados, tais como prazeres ilícitos, caprichos orgulhosos, vaidade, cobiça, avareza, comodidades exageradas, impaciência com as contrariedades. Temos que fazer da nossa vida um pleno oferecimento a Deus por Maria. Assim como diz irmã Lúcia, toda a nossa vida deve ser um holocausto oferecido a Deus nos braços da nossa cruz de cada dia, em união com a cruz de Cristo. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que temos feito no mundo, com aquilo que temos tido apego ao mundo e aprender a desapegar das coisas do mundo e começar a ter apego às coisas e começar a ter apego às coisas de Deus. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa constante, é uma tarefa que você precisa praticar todos os dias. Talvez você não consiga hoje, mas amanhã você consiga, e por aí vai pedindo intercessão. Poxa, mas eu não consigo hoje. Mas vai pedindo intercessão de Maria, vai pedindo intercessão dela, que ela vai te auxiliar, ela vai te mostrar o caminho. No tempo de Deus, nunca queira no seu tempo. E ao pedir em oração as coisas do mundo, peça para Deus sempre aquilo que for para a sua conversão. Senhor, me dê uma casa, mas se isso servir para a minha conversão. Lembre sempre de pedir para a sua conversão ou para a conversão do outro, tá? Porque nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pedimos a Deus. Deus não é bobo, Deus não é uma pessoa que vai te dar tudo. Então você não pode pedir coisas absurdas, porque
Uma coisa que o Padre Paulo Ricardo falou, que eu tenho gravado, é que ele usou como exemplo: uma mulher chega pro marido e fala: ô marido, hoje eu estou de bem com a vida, eu vou te dar tudo que você pedir. E aí o marido olha para ela e fala assim: mulher, eu quero uma nova esposa. Como que a sua esposa, ela, como mulher dele, vai oferecer uma outra mulher para ele? Não é um pedido absurdo? Então nós temos que cuidar com os pedidos absurdos que nós fazemos para Deus e começar a fazer a oração e sacrifício, mas fazer a oração com devoção e verdade para aquilo que seja feita a conversão e a vontade de Deus. Sempre pensando, nessas questões e buscar e buscar com Maria a santidade. Então devemos pensar nisso. Agora vamos lá para, logo com a consagração a Maria Santíssima, façamo-nos pequeninos e humildes, renunciando às próprias vontades e colocando-nos sob seus cuidados. Vamos aprender com Maria a renunciar aos nossos pecados e colocar aos pés dela tudo aquilo que renunciamos. Vamos nos tornar pequenos e humildes. Lembramos de ser humildes, para que a glória do Senhor seja feita. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Seguir o caminho de Deus não é fácil, é difícil, mas nós devemos ser perseverantes e confiantes que nós alcançaremos a santidade sendo os escravos de Maria, através das mãos de Maria. Oração. Santíssima Virgem Maria, querida Mãe e Senhora, envergonhamo-nos da nossa condição miserável. Rogai a Jesus pelo perdão dos nossos pecados, pois os detestamos de todo o coração. Reveste-nos da nossa Imaculada Conceição e dai-nos o vosso coração para nos desapegarmos dos bens desta terra e transformarmos-nos em vossos fiéis escravos de amor. Amém. Jaculatória. Bom Deus, dai-nos a graça da humildade, da alma, da carne e da vida. Nós estamos no terceiro dia dos 12 dias da primeira semana preliminar. Então são aquelas duas orações, a saudação a Nossa Senhora e a oração ao Espírito Santo, que é na página 165 e na página 166. Então eu vou fazer a oração da página 165 ao Espírito Santo e depois a saudação. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz, iluminai nosso entender e nos vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer, ó Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração à saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra algema ao réu e dá aos cegos luz,
Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Agora nós vamos fazer a oração do Magnífica. A oração do Magnífica ela não tem no livro, tá? Então ela tem na Bíblia, ou para quem quiser imprimir também, pode tá pegando na internet, que tem vários lugares que oferecem a oração do Magnífica. Ou pode procurar por Cântico de Maria também. E para quem quiser procurar na Bíblia, é em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrados de sua misericórdia, conforme prometerá a nossos pais em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Esta é uma oração que você precisa ter, porque depois da consagração, você vai precisar fazer ela todos os dias. Agora você também pode começar a praticar o Santo Terço ou o Santo Rosário, para quem tem interesse em estar fazendo o Santo Rosário. Ou para quem não tem interesse no Santo Rosário, pode estar fazendo o Santo Terço. E também é bom ir praticando o Santo Terço, porque após a consagração, também será obrigatório estar fazendo o Santo Terço todos os dias, ou o Santo Rosário todos os dias. E o Magnífica também todos os dias. Depois de feito isso, você pode estar fazendo as suas orações particulares. Obrigada por assistir mais um vídeo. Que Deus abençoe você, sua família. Até o próximo vídeo. Tchau!